Essa parcela aqui é zero, pegar pela constante A1 é zero, essa aqui é zero, tudo é zero. Conclusão, esse limite é zero. Logo, o que isso está mostrando? Logo, a f é o quê? Quem é esse limite aqui? Quem é? É a derivada de ordem n mais 1 da função f no zero, em ele existindo, mas ele existe. Então, a f é o quê? N mais 1 é o quê? Vezes diferenciável. Diferenciável aonde? No zero e, agora eu vou continuar lá. Eu vou continuar aqui. E, tá, já usei aqui esse resultado. E, quem é a derivada de ordem n mais 1 da f no zero? A derivada de ordem n mais 1 da f no zero é zero. Então, a luz daqui, ó, aí você tem que mostrar aqui. Eu mostrei o quê? Que a f é uma vez diferenciável no zero e a derivada da f no zero é zero. E depois eu mostrei o seguinte, se a f é n vezes diferenciável no zero e a nésima derivada da f no zero é zero, a f é n mais uma vez diferenciável no zero e a derivada ordem n mais 1 da f no zero é zero. Aí o princípio da indução matemática diz o quê? Que isso vale para todo n, tá? Então, assim, pelo princípio de quê? De indução matemática, tá? Pelo PIM, tá? Pelo princípio de indução matemática, a F é o quê? É N vezes diferenciável em zero e a enésima derivada da f no zero, quanto é? É zero. Isso vale para todo n natural não nulo. Então, vale para todo n natural, porque a zeroésima derivada de uma função é ela própria. Tá? Entendido? Isso aqui também, ó, essa conclusão aqui, se você não está muito confortável com ela, eu demonstro nas notas pelo princípio de indução também. Tá? Nas notas demonstrado pelo princípio de indução. Mas o fato é que essa função aqui, ela tem essa função f, ela tem todas as derivadas no zero, e todas as derivadas no zero são iguais a quanto? Zero. Tá? Portanto, o polinômio de Taylor dessa função f no zero, que é o quê? A somatória da enésima derivada de f no zero sobre o quê? N fatorial vezes x elevado a n variando de quanto? De zero a menos infinito. Quem é isso? É o polinômio a série de Taylor dessa função f no zero. Mas essa série de Taylor, todos os coeficientes são iguais a zero. Então, isso aqui, se todos os coeficientes são iguais a zero, essa série de Taylor, ela converge absolutamente em cada x real. Ela converge em cada x real. Ela converge qualquer que seja x real. E quem é o seu valor no zero? Quem é o seu valor, desculpe, em x? Quem é? É zero. Isso é zero, qualquer que seja o x real. Ou seja, isso aqui dá uma função nula. Portanto, não é a minha função f. Por quê? Porque a minha função f não é nula. Vocês entenderam? Então, você tem um exemplo aqui concreto, um exemplo concreto. Você tem um exemplo de uma função f, tá?
que tem todas as derivadas no zero, todas as derivadas são iguais a zero, portanto, duas coisas, tá? A série de Taylor dela no zero converge absolutamente para o zero em cada x real. Em cada x real, a série de Taylor dessa função converge para zero. Ou seja, o raio de convergência dessa série é mais infinito. Então ela converge em toda a reta. Mas a série de Taylor é a função nula. Portanto, não é a minha função f. Entendeu esse exemplo? Tá certo? Que fique bem claro. Talvez a dúvida... isso aqui é bem razoável, tá? Bem razoável. Se você não está satisfeito, não está confortável com o que eu escrevi, veja a demonstração por indução. Tá bom? Que está feito nas notas. Mas isso aqui, só dando os dois exemplos, você já conclui isso aqui, certo? Bem, agora nós vamos ver uma outra coisa, é sobre séries. Lembre, o que é uma série? Uma série é um limite de sequência de somas parciais, tá? Então, embora você pense a série como a soma dos elementos de uma sequência, via essa definição, bom, você não pode pensar que as propriedades, todas as propriedades que valem para adição, quais são as propriedades para adição? Comutatividade, associatividade, né? Mas essas propriedades você as aprende para uma soma de uma quantidade finita de parcelas, tá certo? Uma série não é isso. Uma série é um limite que você pensa como sendo a soma dos elementos da sequência que gera essa série. Mas não pense que para toda série vale a forma. A ordem das parcelas não altera a soma. Tá? Observe aqui, ó, o que eu quero dizer com isso. Tá? Vem aqui, ó. Ó, seja S real, seja S um número real, tal que o S tá, é igual a isso aqui, ó. 1 menos 1/2 mais 1/3 menos 1/4 mais 1/5 menos 1/6, mais, e continua. É a soma da série alternada. Essa série converge. Ela converge por um número real. Deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa aqui. Ela converge por um número real, tá? E esse número real não é zero. Essa série aqui, que não é a série harmônica, tá? A série harmônica não converge, mas pelo teste da série alternada, essa série converge por um número real S. Entendido? Entendido? É o 0, o 1, né? 0, 1, 2. Agora, observe o seguinte, ó. Dado N ímpar, tá? Quem é, ó? Você tem 1 menos 1/2, desculpe. Essa é a série, tá? Não começa do N igual a 0, não. Mas do N igual a 0, se eu manipular os itens. Se é somatória de N igual a 1 a mais infinito, né? Tá certo? De menos 1 elevado a quanto?
n menos 1 vezes quanto? 1 sobre n. Tá? Essa é a série, que converge pelo teste da série alternada. Então, dado n par, dado n natural par, tá? Então, n aqui é 1, aqui é 2, né? Aqui é 3, aqui é 4, né? Dado n par. Então, observe, quem é essa soma parcial? Ó? 1 menos 1 meio, tá certo? Mais o que? 1 terço menos 1 quarto, mais, aí vamos até a, que é 1 sobre n menos 1, tá? Menos 1 sobre n, né? Essa soma parcial aqui, n par, tá? N par eu tenho isso, ó. N par eu tenho isso. Essa é a soma parcial Sn dessa série. Essa soma parcial Sn, eu posso ver assim, ó. E é claro que cada termo desse é o quê? Tá? Isso aqui é positivo, isso aqui é positivo, não é? Isso é positivo, não é? De forma que isso é maior que o meio. E eu vou botar maior que igual ao meio, porque se o n for 2, você só tem a primeira parcela. Tá certo? Você só tem a primeira parcela. Então, isso aqui é maior ou igual ao meio. E se você pega n ímpar, você pega um n ímpar, bom? Então, a soma parcial é 1 menos 1 meio, tá certo? Mais o quê? Vamos pegar assim. Depois eu boto parênteses. 1 menos 1 meio, mais quanto? 1 terço menos 1 quarto, mais, continua até aqui, vai ficar 1 sobre n menos 2, menos 1 sobre n menos 1, mais 1 sobre n, tá? Porque n par, tá certo? N par, tá? Vai ficar isso aí. N ímpar, desculpa. N ímpar vai ficar isso aqui. Que vai ficar o último aqui, que é mais 1 sobre n. Tá? Todos os ímpares são com mais. Então, isso é a soma parcial, e você colocando o parêntese, então isso aqui vai ficar, tá certo? Você olhar, como tem mais 1 sobre n, mais meio, isso aqui é maior que o meio. Ou seja, cada soma parcial é maior que ou igual ao meio. Então, o limite das somas parciais é maior que ou igual ao meio. Então, daí, o limite, que é o S, porque a série é o limite da sequência de somas parciais. Então, esse S, ele não é zero. Ele é maior que ou igual ao meio. Você concorda? Tá? Então, essa conta que eu vou fazer aqui, ó, observe. Ó, observe. Observe. Ó, tem-se. Vou repetir. Deixa eu botar aqui para vou repetir aquilo que está lá. Ó. Quem é essa? Quem é? É 1. O S é quanto? É 1 menos 1 meio, mais o quê? 1 terço, menos 1 quarto, mais 1 quinto, menos 1 sexto, e assim vai. Quem é metade de S? Metade, ou seja, eu pego a série, essa série aqui, multiplico por 1 meio, continua convergindo, continua, tá? Mas vai dar o quê? Vai dar o quê?
1 meio, menos 1 quarto, mais 1 sexto, menos 1 oitavo, mais 1 décimo, menos 1 dozeavos. Concorda? Tá certo? Eu tenho isso. E essa série aqui, eu posso acrescentar termos iguais a zero e não vai mudar, tá? E não vai mudar o valor da série, ou seja, 1 meio de S é igual, eu pego 0 mais 1 meio, vou pegar aqui, vou apagar, foca, ó, foca a câmera para focar aqui, vou colocar aqui. Na sequência, e fiquei 0, é 0 mais 1 meio, mais 0 menos 1 quarto, tá bom? Mais 0 mais 1 sexto, tá? Mais 0 menos 1 oitavo, mais 0 mais 1 décimo, me permita fazer isso, tá? Mais 0 menos o quê? 1 dozeavos, mais, e continuo com essa brincadeira. Como é? Ah, sim, 1 dozeavo, obrigado. Tá? Daí você tem o seguinte, pega essa série, soma com essa. Essa série converge, não converge? Duas séries convergentes, a soma, tá? É uma série convergente, e o valor corresponde, né? Você tem o mesmo limite, então você tem o quê? S mais 1 meio de S, dá quanto? Hã? S mais 1 meio de S. Dá 3 meios de S. Então, quando eu somar termo a termo, ó, olha o que acontece. Vamos somar termo a termo. Vou botar em azul. Esse com esse, dá quanto? 1. Esse com esse, dá quanto? 0. Não tem, não vou nem colocar, tá? Esse com esse, dá quanto? Mais 1 terço. Tá? O próximo. Esse com esse, dá quanto? Dá quanto? Menos 1 meio. Menos 1 meio. Tá? Esse com esse, dá quanto? Mais 1 quinto. Esse com esse, dá quanto? 0. Aqui eu não vou colocar. Tá certo? Aqui é 0. 0 não altera nada, isso é somar parciais. Me permita aqui, tá? Permita aqui que eu vou precisar. Mais 1 6. O próximo seria quem, hein? Seria quem? Mais 1 sétimo. Menos 1 oitavo, mais quanto? 1 nono, menos 1 décimo, talvez não precise mais não, e mais pontinho. Agora vamos lá, onde foi que eu parei? Parei nesse com esse. Esse aqui, o quê? O que é? Hã? Mais 1 sétimo, aqui dá quanto? Menos 1 quarto. Esse aqui dá quanto? Mais 1 nono. Esse com esse dá quanto? Dá 0, nem coloca. Vou colocar mais um aqui. Mais 1 onzeavos, tá certo? Menos o quê? 1 dozeavos. Então o próximo seria quem? Seria, ó, esse com esse dá o quê? Mais 1 onzeavos, e esse com esse, dá quanto? Menos 1 sexto. E continua, tá? Agora, observe aqui, que essa série aqui, ó, é a soma da sequência, de uma sequência. Essa daqui, que é uma série convergente, é a série de outra sequência. Mas os termos dessas duas, dando resultado, são os mesmos dessas, ó.
Você tem um aqui, tem 1/3, está aqui, tem menos 1/2. Aí depois vem o quê? 1/5, 1/7, tá certo? E pega o menos 1/4 de novo. Tá bom? Menos 1/4 de novo. Aí depois, ó, tem 1/9, tem 1/11, mas depois recupera o quê? O menos 1/6. Então, as parcelas, vamos dizer assim, que aparecem nessa série aqui, são as mesmas parcelas que aparecem nessa. Só que essa série converge para um S, diferente de 0. Essa converge para 3 meios de S, diferente de 0. Portanto, as duas séries têm valores distintos, diferentes distintos. Então, numa série, a ordem das parcelas interessa. Se a diferença, se você mudar a posição de uma quantidade infinita de parcelas, infinita. Claro, se você mudar só a posição de uma quantidade finita, não vai alterar a série, porque o valor de duas séries, tá certo? Tá bom? Ela é, veja bem, uma série converge, se duas séries diferem numa quantidade finita de termos, uma converge se somente se a outra converge. Portanto, se você mudar de posição só uma quantidade finita, o valor da série, a série resultante tem o mesmo valor da série original. Mas se você mudar uma quantidade infinita de parcelas, de posição, o valor da série muda. Isso porque, gente, você não está somando no sentido tradicional de soma. O que você faz como soma é uma soma da quantidade finita de parcelas. E aí, nesse caso, a ordem das parcelas não altera a soma. Mas série não é uma soma nesse sentido. É um limite da sequência de somas parciais. Isso faz toda a diferença. Você entendeu aqui? Tá certo? São os mesmos elementos somados, né? Eu boto entre aspas porque não é uma soma no sentido tradicional. É o limite da sequência de somas parciais. Não esqueça disso. Então o valor muda. Mas há um teorema matemático, mas há um teorema que diz o seguinte: se uma série converge absolutamente, mesmo que você mude posição da quantidade infinita de termos, o valor da série não muda. Mas se ela convergir absolutamente. O problema é que essa série aqui, ela não converge absolutamente. Ela converge condicionalmente. Ela converge e não converge absolutamente. Mas se uma série convergir e convergir absolutamente, não importa como eu mude a posição dos termos na sequência geradora, seja uma quantidade finita ou infinita de termos, o valor da série não muda. Mas isso se a série convergir absolutamente, tá? Se ela convergir condicionalmente, pode mudar.